Mais uma vez, bom dia, irmãos. Tava com um probleminha aí no áudio, né? A gente conseguiu resolver aí. Mas muito bem. Nós vamos dar seguimento, estamos já partindo para o fim, né, do estudo da salvação, da soteriologia. E hoje nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em João, capítulo 3. E nós vamos estar vendo nessa manhã sobre a segurança da salvação, ok? João capítulo 3. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 19. João 3, 16 ao 19. Todos acharam? Diz amém. A palavra de Deus nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos permitiu fazer aqui nesta manhã. Nós, ó Pai, rogamos ao Senhor neste momento que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio do estudo da Tua Palavra e que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou, nas Tuas santas mãos para a honra e a glória do Teu santo nome. E é em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos? E bom, né, ter hoje com a gente aí o irmão João Paulo, né, irmã Maria Rosa. Irmão João Paulo, os irmãos se lembram, né, nós estávamos orando aí pela saúde dele. Tinha sido também acometido pela Covid, né, estava internado, passou um bom tempo internado. E hoje ver ele aí com saúde é maravilhoso, amém, irmãos? Também é bom ver a irmã Maria Rosa também. Continue, né, orando também pela saúde deles, que Deus possa continuar abençoando, ok? Muito bem, irmãos, nós vamos falar sobre a segurança da salvação. E falando sobre a segurança da salvação, nós vamos encontrar, e os irmãos já devem ter se deparado com pessoas aí fora, que são também evangélicos e tudo, se denominam cristãs, mas que, no entanto, eles não têm esta segurança da salvação. É normal, comum, nós encontrarmos pessoas e perguntarmos para eles, né? Se você morrer agora, para onde você vai? E a gente receber a resposta? Ah, não sei. Espero que para o céu, né? E até mesmo pessoas que estão já há tantos anos dentro de igrejas e mesmo assim ainda não têm aprendido, né, o evangelho da forma correta e por isso tem tantas dúvidas ainda na sua vida com respeito à salvação. E basicamente a questão dessas pessoas que estão com dúvida ainda sobre a sua salvação, que esperam chegar ao céu e tal, essa coisa, basicamente todos eles vão vir de religiões ou de igrejas que ensinam aquilo que nós temos visto durante os últimos domingos, que são igrejas que pregam que a salvação também tem a parte de mérito humano. E nós não cremos, né, nisso de maneira nenhuma. Nós sabemos que a salvação ela é unicamente, exclusivamente obra de Deus. Amém? Da triunidade, né, ou da trindade. Aí você escolhe qual o melhor, né, para você compreender. Mas da trindade do nosso Deus. Então a obra da salvação é a obra de Deus, completa de Deus. Cabe ao homem, a única questão aí, né, que cabe ao homem é de aceitar este dom, como nós vemos lá em Efésios, irmãos bem sabem, Efésios capítulo 2, né, versículo 8 ali, cabe ao homem somente aceitar este dom, ou seja, este presente da salvação, o qual o Senhor nos dá. E ainda em Efésios, né, capítulo 2, versículo 8, nós lemos lá a palavra de Deus falando, né, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A questão ali, né, da graça, os irmãos conhecem muito bem, mas só para a gente
entender um pouco mais, aqueles que estão ainda com dúvida, aqueles que estão nos acompanhando, que a graça, ela significa o quê, irmãos? Vai lá, fala bem alto. O que significa graça? Favor imerecido. Ou seja, a ideia é essa mesmo. Você não merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo. Mas Jesus morreu naquela cruz e ele concede a salvação a nós como um presente. Ele dá para nós a salvação como um presente. Presente a gente não merece. A gente ganha. Independentemente se a pessoa é boa ou se é ruim, né? Se você tem filhos, de repente seu filho é desobediente até, né? Mas mesmo assim você vai lá e dá o presente para ele. Por quê? Porque você ama ele, não é assim? Então a ideia também é a mesma. Nós somos completamente contrários, né, a Deus, às coisas de Deus. Nós estamos voltados realmente para o pecado. Só que Deus, no seu infinito amor para conosco, Ele deu o seu Filho, né, naquela cruz, para morrer ali pelos nossos pecados, nos dando assim, nos servindo a salvação como um presente. Então veja, nós não merecemos nada. Nós não merecemos a salvação. Agora veja pelo pensamento lógico, né? Como eu sempre gosto de levar, o pensamento lógico, como é que você, recebendo algo que você não merece, depois você pode ser tomado de você porque você não merece. Você nunca mereceu. Agora vão te tomar a salvação porque você não merece. É uma coisa até mesmo ilógica, não é verdade? Então a salvação, ela não se perde justamente por conta disso. É algo realmente que Deus está nos dando, é um presente de Deus, e nós não merecemos antes, jamais vamos merecer, mas Ele nos dá mesmo assim por conta do seu amor, né? Do amor o qual Ele tem para conosco. E nós vemos aqui justamente no texto que nós lemos, nós vamos pegar ele só como diz, né, de introdução, e depois nós vamos a vários textos aí na Bíblia correndo nesta manhã. Mas no texto aí qual nós lemos, nós vemos aí que Deus, no verso 16, ele expressa, né, o tamanho do amor dele, a ponto de dar o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por nós. Veja que o amor de Deus é tão grande por nós, que ele não poupou nem mesmo ao seu próprio filho. O amor de Deus foi tão grande para conosco, e se nós né, temos o pensamento correto sobre quem é Deus, quem é Jesus, e nós sabemos que esta trindade é uma triunidade, né, como eu disse ainda há pouco, então nós sabemos que Deus ele amou tanto a nós, a ponto de dar a si mesmo por nós. Ele mesmo é o próprio Deus. Jesus é Deus, amém, irmãos? Eu sei que há algumas religiões aí que querem falar que não, né, que Jesus não é Deus, que Jesus é só um exemplo de alguém que vem neste mundo para dar a nós, né, um exemplo para seguir, mas não. O que as Escrituras nos ensina é que Jesus é o próprio Deus, amém? Jesus é o próprio Deus. Então ele veio a este mundo, ele morreu por nós. Ou seja, o amor dele é tão grande que ele deu a sua própria vida por nós. Também a finalidade, né, do Senhor Jesus ter vindo a este mundo, a finalidade do Pai ter enviado Jesus a este mundo, João relata para nós também no versículo 17, que ele diz, né, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, amado, que Deus ele não enviou Jesus a este mundo para condenar as pessoas ao inferno. Nós já estávamos condenados. A palavra de Deus diz, né, que por conta do pecado de Adão e Eva lá no Éden, o pecado passou a todo homem foi condenado. Nós vimos isso, né, quando nós estudamos a questão da imputação. O pecado de Adão foi imputado a nós. Então vejam, irmãos, que Deus, né, ele mandou Jesus a este mundo, ele veio a este mundo, não para nos condenar, porque nós já estávamos condenados. Ele veio por conta desse amor mesmo qual ele tem para conosco, esse amor, né, tão grandioso, e ele veio morrer naquela cruz para salvar a mim e para salvar você. Nunca foi ideia, né, de Deus, plano de Deus, enviar o homem para o inferno. Nós vamos aí ter um grande problema quando nós falamos com respeito aos calvinistas, né, que eles acreditam na predestinação, e eles colocam então como plano de Deus ter criado alguns homens para perdição mesmo. Mas nós não cremos assim, nós cremos no que a palavra de Deus nos diz, né? O evangelho é servido, né, oferecido a todos os homens, amém, irmãos? A salvação é para todos, amém ou não? Para todos, incondicionalmente. Mas veja, irmãos, o Senhor então ele veio a este mundo, o Senhor Jesus. Ele veio para salvar a todos, não condená-los. Dar a eles a vida eterna. Fazer com que eles realmente chegassem, né,
cada um de nós chegássemos à presença do nosso Deus. Então, ele nunca foi ideia do Senhor condenar. Inclusive, quando nós lemos, né, a palavra de Deus falando sobre o Evangelho, falando lá no livro, né, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, falando lá que aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Ali, aquele lago de fogo, a palavra de Deus diz que o inferno, o lago de fogo ali, foi preparado para quem? Para os homens? De maneira nenhuma. O que a palavra de Deus diz é que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Veja que o homem, né, ele está indo para o inferno porque ele quer. Nós vimos durante todos esses domingos, né, estudando a doutrina da salvação, nós vimos inclusive como é simples a doutrina da salvação. Nós vimos a simplicidade do evangelho, de forma que ninguém vai poder chegar no dia do juízo final diante do trono do nosso Deus, aonde os homens ali sem Cristo, né, que não entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo, serão julgados e condenados à morte eterna, ao lago de fogo. Ninguém vai poder chegar lá e trazer a desculpa dizendo, olha, Senhor, eu só não aceitei porque eu realmente não tinha o dinheiro para pagar pela salvação. Olha, eu só não aceitei porque eu não consegui fazer tantas boas obras como alguns aí que estão aí do lado de dentro conseguiram. Ninguém vai poder dizer isso. Todos os homens que serão ali julgados, sentenciados ao lago de fogo, eles vão ser sentenciados por um único delito. E é justamente a razão a qual vai levá-los ao lago de fogo, é por eles não terem crido em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Os irmãos se lembram, nós lemos lá, né? Nós não vamos lá para nós conseguimos aí remir um pouquinho o tempo, mas lá em Apocalipse 20, né, no julgamento ali, juízo final, 20, versículo 15 em diante, fala inclusive sobre 2 livros. O primeiro livro, o livro da vida. Então os homens serão julgados, condenados segundo este livro. O livro da vida. Será aberto o livro ali, e aqueles que não foram achados, escritos naquele livro, ou seja, aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, serão condenados ao lago de fogo. Mas também é o segundo livro ali falando, né, sobre as más obras também que estão ali registradas, e eles sofrerão também a sua pena segundo as suas má obras, né, feitas aqui neste mundo. Mas veja, irmãos, a questão aqui é que ninguém pode dizer que não tem condição de receber a Cristo como seu Salvador. O que acontece é unicamente uma decisão, uma escolha. É o livre-arbítrio, né, que nós cremos nisso, que Deus dá a cada um de nós. E as pessoas podem escolher ser salvas ou elas podem escolher ir para o inferno. É uma escolha que Deus deu a cada um de nós para ser feita. Amém, irmãos? Mas veja, graças a Deus nós tomamos a melhor decisão, nós já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? E veja que se nós, então, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, obviamente, né, a salvação foi Ele quem nos deu, e Ele, então, nos assegura também com respeito a essa salvação. Então veja que o texto aí deixa bem claro que já não há mais. Olha o verso 18, diz assim, quem crê nele não é condenado. Veja que aqueles que crerem, já não há mais condenação para aqueles que creram em Jesus. Nós também explicamos, né, na semana passada, que o crer em Jesus aqui não é aquele crer, né, que Jesus é o Filho de Deus apenas. Que crer que Jesus morreu lá pelos seus pecados. Mas é crer que Jesus morreu pelos seus pecados e que Ele unicamente pode ser o seu Salvador. É confessá-lo com a sua própria boca, né? Como diz lá em Romanos 10, 9. Então é um crer para a salvação. Não é apenas crer. Se nós chegarmos aí fora nesse mundo e perguntarmos, né, quem é que crê que Jesus é o Filho de Deus, raramente nós vamos encontrar alguém que diz contrário a isso. Raramente. A grande maioria, esmagadora, principalmente no nosso país, chamado inclusive de cristão, raramente nós vamos encontrar pessoas que não creem que Jesus é o Filho de Deus. Né? Nós vamos encontrar algumas poucas por aí. Mas veja então, irmãos, que quem crê nele não é condenado. Mas veja o texto, o verso 18 continua dizendo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja que já é o estado primário, né, do pecado do homem ali, o homem já está condenado. Não é algo que vai ser, né, futuro. Não, o homem, lembra? Nasce já pecador, nasce já condenado. E a condenação? João escreve no verso 19, dizendo, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que faz, né, as pessoas rejeitarem a salvação que Cristo dá? Na grande maioria das pessoas rejeitarem a salvação, o que faz isso é justamente elas amarem o pecado qual ela está vivendo.
a vida a qual ele está levando. Ela olha, né, para a vida do cristão e ela muitas vezes ela rejeita a Cristo porque ela acha que a vida do cristão é uma vida ruim porque nós não praticamos as mesmas coisas que eles. Inclusive, né, quantas vezes nós não já ouvimos pessoas dizendo assim, olha, não, mas ser crente é chato, né? Você não pode fazer um monte de coisa. Quando na verdade é completamente ao contrário, né? Nós somos salvos por Cristo Jesus e nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Amém ou não? Somos livres, somos libertos. A única questão é que nós não pecamos mais, nós não cometemos os pecados mais, porque nós entendemos, pela luz da palavra de Deus e também pelo Espírito Santo que em nós habita, que aquilo é ruim para nós, aquilo não vai fazer bem algum para nós. Aquilo que o mundo aí tem prazer, para nós não traz prazer algum, porque aquilo faz mal para nós. E, inclusive, né, grandes partes daquilo que eles fazem é justamente Satanás usando para ceifá-los desta vida o mais breve possível, justamente para que eles não reconheçam, né, a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas, amado, o homem, ele é salvo por Cristo Jesus. E ele é salvo eternamente. Amém? Então, João ele já dá aqui para nós um bom respaldo sobre essa questão. E depois você pode ler tanto o Evangelho aqui, quanto também as epístolas, né, de João. Também você vai encontrar aí vários versículos falando sobre a segurança da salvação. Então, hoje, irmãos, nós vamos ver vários versículos. Nós teríamos muito mais versículos para ver com respeito a esta segurança da salvação. E se depois os irmãos quiserem, nós podemos também passar para vocês posteriormente outros versículos falando sobre isso. Mas nós queremos ver aqui sobre a segurança da salvação, que é uma obra triuna, ou seja, é uma obra da Trindade. É a Trindade de Deus que nos assegura salvos. Então veja que é a Trindade de Deus que nos assegura salvos e não nós mesmos. Como muitos aí acham que nós somos assegurados dados as nossas boas obras. Se nós mantivermos, né, depois de crer em Cristo, se nós mantivermos as boas obras, então assim nós vamos continuar salvos. Quando na palavra de Deus, ela nunca, jamais, ela fala sobre isso. O grande problema que tem é de interpretação de que vários textos estão falando sobre a perca de galardões, e eles pegam isso, né, e colocam isso como sendo perca da salvação, mas não é. É perca dos galardões. O crente pode sim perder galardões, mas o crente jamais pode perder a sua salvação, porque a sua salvação está assegurada na triunidade, ou na trindade do nosso Deus. Enquanto que os galardões, esses sim são baseados nas nossas obras. Inclusive nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 3, né, Paulo falando sobre o tribunal de Cristo ali, e mostrando justamente isso para nós. E se nós fizermos aqui obras que são feno, palha, madeira, no dia então do tribunal de Cristo Jesus, quando estas obras forem provadas pelo fogo, isso tudo vai se desfazer, isso vai se desmantelar. Mas se nós fizermos obras aqui, que são obras eternas, ou seja, ganharmos almas para Cristo Jesus, vivermos de forma fiel ao Senhor, amado, estas obras eternas, elas vão também ser provadas pelo fogo, mas estas obras, inclusive Paulo diz, né, ali, que são ouro, prata e pedras preciosas, isso passando pelo fogo, isso não deteriora, isso não some, isso não vira cinza, pelo contrário, né, ainda é mais purificado. Então veja que ao chegarmos no céu, cada um de nós, vamos receber galardões, segundo a vida a qual nós levamos aqui, de fidelidade ao Senhor. O contrário disso, nós não vamos receber nada. E veja, né, a palavra de Deus nos fala, inclusive, sobre esses galardões sendo coroas. E o que é que nós vamos fazer com coroas, pastor? Nós vamos justamente depositar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo em gratidão pelo que Ele fez por nós. Amém, irmãos? Lembra, nós já temos falado várias vezes aqui, né? Aqueles marcos dos cravos nas mãos do Senhor Jesus, nos seus pés, aquelas marcas na sua fronte por conta da coroa de espinho que foi ali cravada, né, com uma cana na sua cabeça, aquilo ainda está em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós olharmos para Cristo, nós vamos sempre lembrar do sacrifício que Ele fez por nós. Agora veja bem, irmãos, naquele dia em que todos os santos vão comparecer diante de Cristo ali para depositar aos seus pés os seus galardões em gratidão pelo que Ele fez por você, por mim, imagine você passando por ali, vindo na sua cabeça, né, e vendo com os seus olhos aquilo que Cristo Jesus fez por você, e você não ter nada para depositar aos pés dele em gratidão pelo que ele fez. Imagine você. Imagine tamanha vergonha, né? Será nós chegarmos diante daquele que nos salvou, mediante um sacrifício doloroso. Chegarmos diante dele sem nada nas mãos. Mostrando apenas para ele que ele nos salvou sim, mas que nós não demos a mínima para essa salvação
que nós não demos a mínima pelo sacrifício que ele fez, de forma que nós não vivemos uma vida conforme ele pediu, em gratidão pelo que ele fez por nós. Imagina essa cena. Então, amados, a salvação, então, partindo deste princípio, a salvação ela não pode, né, a vida do cristão não pode ser vivida ao seu bel prazer, conforme ele mesmo queira. Não porque ele vai perder a salvação, mas porque ele deve viver uma vida santa, uma vida conforme a palavra de Deus pede, para que ele realmente demonstre a gratidão a Deus pelo sacrifício qual ele fez. Amém, irmãos? Pense você, né? De repente você cai em um rio, não sabe nadar, está quase morrendo afogado, alguém pula lá, te salva. Você vai ser grato a essa pessoa pelo resto da sua vida. Verdade ou não? Agora imagina com Jesus. Nós devemos demonstrar inteira gratidão a Ele, né? Por todos os dias em que nós vivemos nesta vida e também na eterna. Amém? Mas veja, irmãos, nós precisamos entender que a segurança da salvação não é uma obra nossa, é uma obra do Deus triuno qual nós servimos. Então vamos lá, primeiramente, a segurança da salvação está fundamentada na obra do Pai. Veja o propósito, né, de Deus aí, nós vemos no versículo 17 aí do texto qual nós lemos, que o propósito de Deus aqui é justamente salvar o mundo. Olha o texto mais uma vez, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito da salvação era justamente salvar a todos. A ideia era essa, verso 16 e 17, o qual nós lemos. De forma que então, né, o Senhor, ele nos salva, e ele também nos mantém salvo, porque este é o propósito dele, era salvar a todos os homens. A ideia da salvação é justamente essa, é uma salvação eterna. Lembra lá em João 3,16 que nós acabamos de ler, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que nós vamos ver alguns textos aqui, e os irmãos vão ver que a salvação é uma processão presente. O verbo não está no futuro, que terá a vida eterna, mas que tem a vida eterna. E se nós temos a vida eterna já no instante em que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, jamais então nós vamos poder perder esta vida, porque esta vida a qual Ele nos promete, ela é eterna. Amém, irmãos? Ela é eterna. Veja que Jesus, Ele não está nos salvando aos poucos, né? Inclusive, domingo passado nós falamos sobre isso. Como, por exemplo, na teologia católica que ensina uma infusão da graça, né? Que à medida que você vai fazendo obras boas, você vai se salvando aos poucos. E não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a salvação é um ato de crer em Jesus. É um ato de ser salvo por Jesus. Amém, irmãos? Salvo de uma vez, definitivamente. Então veja que a salvação, ela é uma obra, né? Um propósito de Deus para nós. Abra também sua Bíblia aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, o verso 10. Lucas 19, 10. O propósito. Texto bem conhecido diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Veja, amado, nós estamos sem Cristo perdidos mesmo neste mundo. Perdidos nesta vida. E Jesus veio justamente para isso. Ele veio buscar e salvar. O propósito era esse. O propósito não era condenar. O propósito não é trazer algo, né, que não iria funcionar para o homem. Lembra que nós vimos também durante esse estudo da salvação que a lei jamais ela pode salvar, ela condena o homem. Veja que agora, se nós somos salvos por Cristo, mas o que nos mantém salvo é cumprir a lei, ou seja, fazer as boas obras, nós vamos continuar perdidos. Porque jamais o homem teve condição de cumprir a lei no passado e jamais, mesmo salvo ainda vivendo neste mundo, neste corpo pecaminoso, jamais o homem terá condição de cumprir plenamente a lei também pelo seu futuro. Então não pode ser isso que nos assegura salvos. Unicamente, exclusivamente, o que nos segura salvo é o próprio Deus, né? Este Deus triuno, o qual nós servimos. Também, essa salvação, né? Essa segurança dessa salvação está fundamentada na obra do Pai, na questão do poder de Deus. Vira comigo aí em João capítulo 10. João capítulo 10. Olha o verso 29. Diz assim. Vamos, 28 e 29. Diz assim. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém, fala alguém.
as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Veja, irmãos, que o verso 28 diz, né? Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Talvez eu não compreenda muito bem o português. Os irmãos podem me ajudar a respeito disso. Mas o que significa essa palavra nunca? Fala alguém aí. Algo que não é possível. Amém ou não? É isso. Veja que o texto, né, diz aqui, verso 28, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ou seja, é impossível que elas venham a perecer. Não tem como o salvo perecer. O texto deixa bem claro isso para nós. E continua dizendo, ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus chama bem a atenção para essa questão, né? E nós sabemos muito sobre o poder do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E ele diz, olha, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Agora, mais uma palavra aí, ninguém. O que significa isso? É que não tem ninguém capaz mesmo. Não existe alguém que seja poderoso o suficiente para tirar o salvo das mãos do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É ninguém mesmo. Essa é a ideia. Olha o verso 29, diz assim, meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Veja, amado, Jesus aqui ele está dando, né, uma prova cabal da segurança da nossa salvação. De que a salvação que nós temos é imperdível mesmo. Ele está dizendo, olha, eu dou a vida eterna e elas nunca hão de perecer, jamais vai ser possível elas perecerem. Ou seja, jamais vai ser possível elas serem condenadas novamente ao inferno. E ele depois então chama, né, toda a responsabilidade ainda para cima de seu Pai. Ele diz assim, ó, e o Pai que mas deu é maior do que eu. E ninguém pode as arrebatar das mãos de meu Pai. Então veja, irmãos, não há ninguém suficientemente poderoso para arrebatar-nos ou para tirar-nos das mãos de Deus, das mãos de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Porque se, escute bem isso, se é possível o crente perder a salvação, então nós devemos então aqui assumir de que Deus ele não é todo poderoso, de que Cristo não é todo poderoso, porque o pecado tem mais poder do que eles, e o pecado sim, ele é capaz de nos arrebatar das mãos de Deus e de Jesus Cristo. Isso é possível? De forma alguma, irmãos. De forma alguma. O homem jamais pode perder a sua salvação. Não há ninguém suficientemente poderoso para tirar-nos das mãos de Jesus e das mãos de Deus Pai. Amém, irmãos? Então veja, só aí já é uma prova cabal sobre essa questão da segurança da salvação por conta do poder que há em Deus e em Cristo Jesus. Abra lá também em Romanos capítulo 8, nós lemos na semana passada, explicamos também um pouco sobre isso, mas é bom repetirmos para que fique gravado também na memória, né, dos irmãos aí. Mas olha, Romanos capítulo 8, texto bem conhecido nosso aí, verso 31 ao 39, diz assim, e ele disse, como poderei entender se alguém não... Eu estou no livro errado, né? Romanos 8, eu estou em Atos 8. Vamos lá, Romanos 8. 31 a 39. Diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja Paulo, escrevendo justamente com respeito a essa segurança da salvação, a qual Deus nos dá, ele mostra aqui todos os inimigos possíveis, os quais eu e você pode ter. Ele expõe aqui para nós, nesses versos, todos os inimigos possíveis os quais nós podemos ter. E ele diz que nenhum deles é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E ainda, né, como eu chamei a atenção a semana passada,
Olha mais uma vez aí comigo, o versículo 32, 33 e 33 e 34. Diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Lembra, nós falamos sobre a questão da justificação e nós citamos esse texto aqui falando justamente sobre isso, né? Deus, ele é o supremo juiz. Após ele não tem mais quem julgue. Se é ele mesmo quem nos dá aqui, né, a justificação, perdão, por intermédio de teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então quem é que pode condenar? Se ele mesmo bateu o martelo, né, por conta da justiça de Cristo, que foi também imputada a nós que confessamos a Cristo como Salvador, se ele bateu o martelo dizendo: olha, vocês, agora sim, vocês estão perdoados, vocês estão justificados, quem é agora que vai nos condenar? E ele vem, né, trazendo da ordem aí na nossa mente, pelo menos, né, nós temos uma ordem, fazemos essa ordem decrescente, e ele traz isso justamente para a gente ter um entendimento, que a gente coloca Deus lá em cima, né, e Jesus um pouco mais abaixo, mas na verdade está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a mesma pessoa com os mesmos poderes. Amém, irmãos? Mas veja, ele traz isso para a gente entender, e ele coloca aqui no versículo 34, ele diz: quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e quem também intercede por nós. Ou seja, se Deus não condena ele, supremo juiz, será Cristo então, quem morreu por nós, que vai nos condenar? Será aquele que veio para fazer esta obra, né, de justificar, de salvar, de dar a vida eterna, será ele agora que vai condenar aqueles que creram nele, aqueles que realmente cumpriram com o propósito de que ele veio para estabelecer? E ele ainda, Paulo, né, termina colocando assim: é ele quem intercede por nós. A ideia aqui não é só questão de uma oração de intercessão. A ideia aqui é justamente de um advogado de defesa. Nós vamos ver um outro texto trazendo isso muito mais a claro ainda. A ideia é de um advogado de defesa. O advogado de defesa, o próprio nome fala, ele faz o quê? Ele defende. Ele não acusa. O cenário que até nos ilustra nas Sagradas Escrituras sobre esta questão, né, do julgamento, é justamente que há ali o juiz, Deus, que há ali o acusador. Quem é o acusador? O diabo, o próprio Satanás, e que há ali o advogado de defesa, que é o próprio Cristo. Amado, se o juiz já nos inocentou, se o advogado de defesa, ele está ali, né, também com todas as provas cabais sobre a nossa salvação, pode o advogado lá de acusação, ele pode fazer a acusação que for. As provas, ou seja, a justiça de Cristo, feita por Cristo, por nós, para nossa justificação, essa com certeza nos justifica. Amém, irmãos? Não há provas que eles venham dar suficiente para então nos incriminar, né, diante do nosso Deus. Então veja, amado, essa é a ideia, né, que Paulo coloca para nós aqui. Então o poder de Deus, ele também nos assegura com respeito à segurança da salvação. Também nesta obra, né, fundamentada na obra de Deus aqui, também pela promessa de Deus. Lá em João 3,16, nós vimos ainda há pouco, texto bem conhecido, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. A promessa é a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Se ele prometeu isso, com certeza ele cumpre. Amém, irmãos? O Deus o qual nós servimos não é um Deus que faz promessas e depois não cumpre. Com certeza eu e você já fizemos algumas promessas ao longo da nossa vida e nós deixamos de cumprir algumas. Mas Deus jamais. Nós pegarmos toda a palavra de Deus, nós vamos ver que todas as promessas que ele fez, ao mais longe da história que nós formos, nós vamos ver que ele sempre cumpriu com as promessas as quais ele fez. Se ele cumpriu com todas as promessas, não será também diferente com a promessa da vida eterna, a qual ele nos prometeu aqui. Olha também o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, o verso 24. A palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que a palavra de Deus aí diz? Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja aqui, o próprio Senhor Jesus, são palavras do próprio Senhor Jesus, e ele dizendo: na verdade, vos digo. Essa expressão a gente encontra várias vezes nas Sagradas Escrituras, né? Na verdade,
Quando alguém profere isso aqui, é que ele quer dar ênfase nisso, ele quer chamar a atenção da gente para isso, e é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está dando ênfase na questão de que a salvação, ela é eterna. Ela é uma possessão presente e eterna. Veja que ele diz aí, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou na sua Bíblia está escrito terá. Na sua Bíblia está assim? Está no futuro? Não, é uma possessão presente. Tem a vida eterna. E veja que ele diz, e não entrará em condenação. Esta ideia de que não entrará nunca. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E a vida aqui a qual ele está dizendo é justamente aquela, dito também no capítulo 3, que é a vida eterna que Cristo Jesus nos dá. Amém, irmãos? Então a promessa de Deus é essa. A promessa da salvação presente e eterna que ele nos deu. Amém, irmãos? Então nós podemos ter certeza com respeito a sermos salvos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, ter certeza da segurança da nossa salvação, porque essa também é uma promessa feita por Deus, e ele jamais realmente deixa de cumprir com uma das suas promessas. Também, a quarta, que nós vemos aqui, a quarta prova, né, fundamentada na obra do Pai, aqui, sobre a segurança da nossa salvação, está no amor dele. Olha lá em Romanos capítulo 5, comigo, Romanos capítulo 5, versículos 7 a 9. Diz assim, porque apenas alguém morrerá por um justo, mas poderá ser que pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja aqui, amado, o amor, né, de Deus. Lembra, nós já falamos também um pouco sobre essa questão, e o amor de Deus, ele é um amor altruísta. Um amor que coloca, né, as pessoas na frente de si mesmo. É um amor também que nós não merecemos. Ele não nos amou porque realmente nós somos extremamente valiosos, porque nós somos pessoas realmente capazes. Ele nos amou mesmo vendo em nós nenhum valor. Nenhum valor. Ou seja, ele olhou para nós e ele viu assim, completa incapacidade de agradá-lo. Completa incapacidade de realmente ter algo de bom em nós que venha, de alguma forma, ser útil a ele, se não for por ele dado a nós. E ele mesmo assim olhou para nós e nos amou a ponto de dar a sua própria vida por nós. Foi aquilo que eu disse ainda no começo. Se ele nos amou sendo nós nada, sendo nós completamente incapazes, sendo nós completamente imerecedores, se ele nos amou assim, jamais ele vai agora nos tirar a salvação porque nós éramos assim. Porque ele já sabia que nós éramos assim. Ele já sabia. Então, amado, o amor de Deus, ele vai muito além daquilo que muitas das vezes nós pensamos. Nós estamos muito restritos a esse amor, né, humano, pecaminoso, que nós, muitas das vezes nós estamos aí demonstrando para as pessoas que nós amamos aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que fazem o bem para nós, aquelas pessoas, né, que pelo menos não nos maltrate, que não nos ofenda. Mas, no entanto, o amor de Cristo para conosco é um amor completamente diferente. Ele nos amou mesmo que nós ofendemos Ele, mesmo que nós maltratamos Ele. E até hoje é assim. Mesmo depois de salvos, nós também fomos incapazes de deixar de maltratar a Deus, de deixar de ofendê-lo. Ainda continuamos cometendo pecado contra a santidade dele, contra o Espírito Santo dele, que ainda assim vive e mora em nós. Nós o ofendemos constantemente. E ele já sabia disso. Deus não foi pego de surpresa nisso. Ele falou, não, eu vou salvar eles porque eles vão mudar de vida. E de repente, não mudou. Ah, esse aqui não mudou, vamos tirar a salvação. Não, Deus não é pego de surpresa. Ele sabia sobre a incapacidade humana de fazer isso. Mas ele nos amou mesmo assim. Então, amado, se ele nos amou, mesmo com todos os defeitos que nós temos, ele com certeza não vai tirar a nossa salvação por conta desses defeitos que nós já tínhamos antes dele nos salvar. A salvação é eterna. E é baseado justamente nesse amor, né? Neste amor de Deus. O amor de Deus não muda para com os seus filhos, independentemente da forma como eles agem. Veja, eu amo meu filho, meus 2 filhos. Não importa o que acontecer, eles não vão deixar de ser meus filhos. Eu não vou deixar de amá-los. Porque eu sou pai e eu os amo, independentemente do que aconteça.
Agora, óbvio, né? Todo pai ama, todo pai corrige, e é justamente esse também o trabalho qual Deus faz em nossas vidas. Ele nos ama. Em muitos momentos da nossa vida, quando nós estamos andando fora da linha, Ele vai também nos corrige com amor, tentando nos trazer novamente ali para os trilhos, né? Voltar a caminhar no caminho o qual Ele tem proposto para nós nessa vida. Então veja, amado, o amor, então, a segurança, né, da salvação está fundamentada na obra de Deus Pai, né, no propósito dele para conosco, que é a salvação, no poder dele, qual ninguém pode superar, nas promessas dele que jamais falharam e também no amor dele, que é um amor sem medida, né, para nós, um amor imutável. Segundo lugar, aí nós vemos também esta segurança da salvação, que ela está fundamentada na obra do Filho, e ela está fundamentada na questão, primeiramente, da sua morte, né? Olha Romanos capítulo 5, que nós estamos aí, versículo 8, né? Texto bem conhecido, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que a salvação está fundamentada na obra de Jesus Cristo. E Ele nos salvou, mesmo nós ainda sendo pecadores. A ideia é, mesmo sem ainda merecermos. Olha também Romanos capítulo 8, versículo 1, algumas páginas para frente aí. Romanos 8, 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja aí, amado, que a condenação, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o texto aqui, né, ele termina dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não está dizendo que só há salvação e só está seguro aqueles que não pecam de forma alguma, de espécie alguma. Mas ele está dizendo aqui que as obras daqueles que estão em Cristo Jesus vai ser uma obra diferente. Veja, nós já falamos um pouco sobre essa questão também na santificação, que aquele que é salvo por Cristo Jesus, ele não mais tem prazer no pecado. Amém, irmãos? De forma que aqueles pecados que nós cometíamos, né? E que ainda, alguns até nós ainda cometemos, mas quando nós cometemos, nós não temos mais o mesmo prazer. Nós logo, né, nos entristecemos. Nós logo queremos pedir perdão ao nosso Deus, nós logo queremos mudar de condição. Tirar, né, a vida daquilo ali e voltar de novo aquilo que é a vida que o cristão deve viver, né, o Filho de Deus deve viver. Mas veja, irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Agora, o perdido anda segundo a carne mesmo. Nós não. Nós andamos segundo o Espírito. Amém, irmãos? A nossa nova natureza é que deve dominar a nossa vida. Perdido não. Inclusive, nós já falamos várias vezes, né? O primeiro tratado aí, primeira epístola de João, é justamente mostrando como é que você pode saber que você é salvo. E um dos pontos ali que João traz é justamente que aquele que é salvo, ele vive uma vida de obediência à palavra. Ele busca obedecer a Deus em tudo. Ou seja, se eu não estou nem aí com o que a palavra de Deus fala, se eu não estou nem aí com o que a Bíblia ensina, então, amado, deixa eu te falar, você tem uma grande possibilidade de ser alguém ainda perdido. Você tem uma grande possibilidade de ainda estar sem Cristo. Porque aqueles que são salvos vão viver segundo a palavra de Deus. Quantos aqui, quando entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, antes de você entregar a sua vida a Jesus, você fumava? Antes de você entregar a vida a Jesus, você fumava. E tem alguns, né? Você bebia. Antes de você entregar a sua vida a Jesus, você bebia. Antes de você entregar a sua vida a Jesus. Bebia? Tá aí, ó. Tem alguns também. E de repente você largou isso aí por quê? Eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos aqui, quando foram lá dar, né, mais uma tragada naquele cigarro, daí a pouco o Espírito Santo de Deus já colocou algo na sua mente, falando, não, isso está errado, você tem que parar com isso aí, rapaz. Ou, né, como alguns mesmo dando testemunho diz, né, um belo dia, pastor, eu fui lá fumar e aquele negócio me deu um nojo. Eu joguei aquilo fora, nunca mais pus na boca aquele trem lá. Seja cigarro, seja bebida, ou seja qualquer outro pecado. Antes de entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, nós fazíamos tantas coisas que eram pecado, tantas coisas que eram erradas, e a nossa mente nem nos condenava por isso, nós fazíamos como sendo algo normal. Mas quando nós somos salvos por Cristo Jesus, a nossa nova natureza, ela não tem mais prazer nestas coisas, e ela tem prazer realmente na obediência a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Na obediência. Então veja, amado, que nós, né, em Cristo Jesus, nós devemos ter sempre isso, né, na nossa mente, de que
o verdadeiro servo de Deus aqui, o verdadeiro cristão, ele vai sempre obedecer. Então, amado, a segurança, né, da salvação está fundamentada na obra de Cristo, na questão da sua morte. É na morte dele que ele nos salva, é que ele nos purifica, é que ele nos liberta, é que ele transforma a nossa vida. É que ele nos tira da posição de condenação e nos leva à posição de filhos de Deus, de filhos da luz. Saímos das trevas para o reino da sua gloriosa luz. Olha aí comigo também, 1 João, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá rapidinho. Nosso tempo ali está. 1 João. Dois, 2. Falando ainda sobre sua morte, né, como segurança. Diz assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Lembra, nós estudamos também sobre a propiciação, né? E olha aí, amado, ele é a propiciação. A morte dele ali foi a propiciação pelos nossos pecados. Foi sacrifício, né, aceitável diante da presença de Deus, para que nós então pudéssemos ser justificados por este precioso sangue. Nós pudéssemos então ter os nossos pecados, né, perdoados. Foi ali no ato, né, da morte dele na cruz, é que ele pagou por nós todo o preço pelos nossos pecados, que nos livrou da condenação do inferno. Abra lá comigo também em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Diz assim, e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Veja aí, cravando-a na cruz. Na morte, né? Ele pagou o preço pela nossa redenção. Na sua ressurreição também. Olha aí, também esta segurança está fundamentada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 6. Efésios 2, 6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Romanos, versículo 7 também aqui, irmãos. Efésios 2, 6 e 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora vira aí também Romanos. Romanos 4, 25. Romanos 4. Verso 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Veja aí, amado, então, que a ressurreição dele, pela sua ressurreição, ele também nos garante, né, a nossa salvação. Ele também nos garante, inclusive, a ressurreição para a vida eterna. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus, o fato, né, de Cristo ter morrido na cruz, o fato dele ter sepultado, dele ter ressurreto, mostrou para nós também o quão poderoso ele era e que realmente ele poderia conceder a nós aquilo que ele nos prometeu, que era justamente a vida eterna. Agora imagine você, né, se Jesus, ao morrer naquela cruz, fosse sepultado e ele não ressuscitasse. Que poder teria esse evangelho? De alguém que pregou, que prometeu dar a vida eterna, mas que, no entanto, não pôde nem mesmo se livrar, nem mesmo livrar a si mesmo da condenação da morte. Então veja, amado, o fato da ressurreição de Cristo prova que ele é poderoso, sim, para trazer nós novamente a vida, dar a nós a vida eterna. Amém, irmãos? É mais uma segurança com respeito à salvação. Também está fundamentada na obra do Filho, a segurança da nossa salvação, na sua atuação como nosso advogado. Lá em 1 de João, capítulo 2, novamente, agora o verso 1. 1 de João. 1 de João 2, verso 1 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha aí, amado, mais uma vez, né? A prova de que nós também seremos salvos é porque o nosso advogado, que por nós, né, advoga lá no céu, é justamente o Cristo que morreu por nós naquela cruz. Amém, irmãos? E que ele mesmo prometeu que não haveria mais condenação. Lembra? Nós lemos ainda há pouco.
que ninguém poderia tirar ele, né, das suas mãos, tirar-nos das suas mãos ou das mãos de seu Pai. E é ele quem está lá no céu advogando, né, por nós. É ele que quando Satanás nos acusa lá diante da presença de Deus, você viu lá, Senhor, aquele seu servo Wellington, Miguel da Silva. Olha lá, o Senhor morreu por ele, salvou ele. Olha lá o que ele está fazendo. Tem que ser meu esse aí, né? Irmão Wesley. E Jesus do outro lado olha e fala assim, de jeito nenhum. Eu morri por ele. Ele entregou sua vida a mim. O meu sangue encobriu todos os pecados dele. Ou seja, o meu sangue perdoou todos os pecados dele. Presente, passado e futuro. Amém, irmãos? Veja então que o irmão Wellington, e assim como ele, todos nós, saímos ali justificados, não pela nossa própria justiça, porque nós somos pecadores mesmo, mas pela justiça de Cristo que foi imputada a nós, como nós vimos na doutrina da imputação. Ou seja, ele olha para nós, Jesus então olha e fala, não, eles receberam a mim como seu Salvador. E o Pai então olha nisso, naquilo que o advogado de defesa fala, Cristo, e ele então pega os atos de justiça de Deus atribuídos a nós, ele fala, não, eles estão salvos já, os seus pecados foram perdoados. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Por isso. Então, amado, a salvação também nos é assegurada nessa questão de que ele, Jesus, é o nosso advogado de defesa. Também, na sua atuação como nosso pastor, abra lá no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Olha o verso 27 ao 30. Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. E elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então veja, amado, também ele como nosso pastor. A ideia daquele pastor que cuida das ovelhas, e que de repente vem um leão faminto, né, ali para devorar a ovelha, que vem o lobo para atacar ali também, pegar as ovelhas, devorar as ovelhas. Mas Deus aqui, né, o Senhor Jesus aqui, ele se coloca como o nosso pastor. Aquele que está a nos proteger de qualquer coisa. Amém, irmãos? E que inclusive nos promete aqui, dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Mais uma vez, né, provando justamente essa questão para nós. Então a salvação também é assegurada, né, na atuação de Jesus como o nosso pastor. Olha o capítulo 17 também de João. João 17, na oração de Jesus por nós, na oração intercessória do nosso Senhor Jesus, olha o verso 11. Ele dizendo, e rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles, pela tua palavra, hão de crer em mim. Então veja, amado, aqui Jesus, né, na sua oração intercessória por nós, ele mesmo reconhece essa questão de que nós somos realmente pecadores e que nós precisaríamos realmente da ajuda, né, do nosso Deus. Então, amado, veja que na salvação, o manter-nos, o nos assegurarmos, né, salvo, é uma obra justamente da Trindade. Nós vimos já que é uma obra de Deus, agora uma obra do Filho. E o próprio Jesus já mostrava isso para nós. Ele rogava já pelos seus servos, porque nós somos incapazes, amado, de nos livrarmos a nós mesmos do mal, a nós mesmos do pecado. Esta é, então, uma obra, né, única e exclusiva deste Deus triuno.
E terceiro e último lugar, irmãos, a segurança da salvação. Então ela está fundamentada na obra do Pai, na obra do Filho e agora, por fim, ela está fundamentada também na obra do Espírito Santo. Primeiro, por sermos batizados pelo Espírito Santo, isso nos concede a segurança da nossa salvação. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós estamos terminando. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e o verso 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja, irmãos, que o Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, isso não é segredo para nenhum dos irmãos, os irmãos sabem muito bem, nós só estamos aqui reafirmando, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar no nosso coração. Amém, irmãos? Ele vem habitar nos nossos corações. E olha aí comigo o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 16. João 14, 16. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. E ele vem habitar no nosso coração só até a gente pecar. Não é assim que a Bíblia diz? É? Não é? Então vamos lá. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, esse é o Espírito Santo, para que fique convosco por um pouco de tempo. Tá certo aí? Na sua Bíblia? Não está assim? Como é que está na sua Bíblia então? Para sempre. Então veja, olha o que o texto diz aqui. E ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja, amado, que o Espírito Santo, na salvação, ele vem habitar em nós. E ele vem habitar para sempre conosco. Agora veja bem, se somos habitados permanentemente pelo Espírito Santo, será possível então que nós vamos perder a salvação? Será possível então que nós seremos lançados no inferno, na condenação eterna, por conta de algum pecado ou de vários pecados que nós cometamos na nossa vida após sermos salvos? Isso será que é possível? Abra lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o verso 13. 2 Timóteo 2, 13. Se formos infiéis, ele o quê? Permanece fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Veja, mesmo que se nós formos infiéis, ou seja, mesmo se nós vivermos na vida de pecado, se de vez em quando nós aí cairmos no pecado, mesmo que venhamos cair naqueles pecados que de repente para alguns são pecados absurdos, mesmo que isso aconteça, se verdadeiramente você é salvo, vai passar por aquele processo de arrependimento, você vai se arrepender, você vai pedir perdão, mas mesmo que isso não ocorra, você seja tirado ali no ato do pecado, mesmo assim, olha o que o texto está dizendo, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O que Paulo queria dizer com isso? Amado, quando nós somos salvos, o Espírito Santo vem habitar em nós para sempre. Com isso, o que Paulo está querendo dizer é que se Deus, por conta da nossa infidelidade, ele nos lançasse no inferno, ele estaria lançando juntamente conosco parte do seu Espírito. Então, mesmo com a nossa infidelidade, ele não pode negar-se a si mesmo. O Espírito Santo, ele habita em nós. E ele, inclusive, mais uma das verdades aqui com respeito da obra, da segurança da salvação, ser uma obra também do Espírito Santo, a segurança aqui, o Espírito nos assegura salvo, é que esse Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós para sempre, ele vem justamente para ser também o penhor. Nós vamos estar vendo isso mais adiante. O penhor, ou seja, aquilo que nos garante de fato a salvação. Então, amado, está fundamentada a obra da salvação, da segurança da salvação, está também fundamentada na obra do Espírito Santo. Então, de sermos habitados por ele, também de sermos batizados no Espírito Santo, nos dá também a segurança da salvação. Volta lá comigo agora 1 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos terminando. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13.
Diz assim: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. E veja, amado, aqui que todos os salvos são batizados no Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a ideia. Lembra que a ideia, né, do batismo nas águas só é um mero testemunho daquilo que já ocorreu na nossa vida anteriormente, quando nós cremos em Cristo Jesus. Porque ao crermos em Cristo Jesus para a salvação, o que nós estamos reconhecendo é que nós somos pecadores, é que somente Cristo é que pode realmente nos salvar, nos dar a salvação, perdoar os nossos pecados, dar a nós a vida eterna. E então o que nós fazemos é crer nele, confessar os nossos pecados a ele e também morrermos para este mundo. Não porque isso é a salvação, mas com o ato da salvação, isso ocorre em nós. Com essa nova natureza que nós ganhamos em Cristo, pelo Espírito Santo, nós morremos para este mundo e depois então somos regenerados. Nós já vimos essa doutrina também da regeneração. Nós somos gerados novamente em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, para uma nova vida com Deus. Para uma nova vida com Deus. Então veja, amado, que o Espírito Santo aqui, esse formato, né, a questão do batismo aqui do Espírito Santo, não é o batismo nas águas. É o batismo que ocorre anteriormente. É o batismo da salvação, o batismo no Espírito. Posteriormente, o batismo nas águas é só, como eu disse aqui, um testemunho daquilo que já ocorreu anteriormente. E depois você é batizado nas águas então, e ali então representando o quê? Que você realmente, né, você está ali novamente afirmando o compromisso que você fez. Que você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que você morreu para este mundo, para as coisas deste mundo, para o pecado, e que agora você vai viver uma nova vida com Cristo Jesus. É a nova vida que Cristo nos dá. Viver para Ele, por Ele, para a glória dEle. Amém, irmãos? Então veja, e esse batismo aqui, o que Paulo diz aqui, é que é esse batismo que nos faz, né, parte agora do corpo de Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós então nos tornamos corpo de Cristo. E quando nós nos tornamos corpo de Cristo, amado, não dá, né? Deus, Ele não está arrancando pedaços do corpo e jogando fora, né? Ele não faz isso. Esta é mais uma segurança da salvação, porque Deus não está se autoflagelando ou se esquartejando. Ele não faz isso. Uma vez ingressado no corpo de Cristo, nós estaremos nele permanentemente inseridos. Amém, irmãos? Então, salvo uma vez, salvo para sempre. Então, estamos aí sendo fundamentada a nossa segurança na obra do Espírito Santo, nesta questão da salvação. As provas é que nós somos batizados, né, pelo Espírito Santo, habitados, pelo Espírito Santo. É isso que nos concede essa segurança. Também estamos batizados no Espírito Santo, isso também nos dá essa segurança. E terceiro e último lugar, terminando, também nós recebemos, né, o Espírito Santo como um selo ou garantia desta segurança, como nós já vimos. Então veja lá em Efésios, mais uma vez, vamos a outros textos aqui. Efésios, nós terminamos com esses textos. Efésios, capítulo 1. Versículo 13 e o versículo 14. Diz assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Perdão, estou em Gálatas aqui. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Algumas questões que nos chamam a atenção com respeito ao Espírito Santo como o selo, né, ou penhor. Nós já, inclusive, já explicamos essa questão, mas queremos explicar novamente aqui. O selo, né, naquela época, era escrito uma mensagem a alguém, e aquilo era enrolado, né, num papiro que era feito, uma folha que era feito de partes, né, de uma planta que era tirado ali, e era, ou então, um couro de animal, e normalmente quando era o rei, imperador, alguma coisa assim, aquele rolo ali, ele era selado, era colocado uma cera ali, quente, como se fosse aquela vela, né, resina da vela, selando aquele documento, e o selo real, o anel que aquela família possuía, ou no caso de um rei, de um imperador, o sinal era colocado ali. Aquele selo só podia ser quebrado quando aquela mensagem chegasse ao seu lugar de destino e ser quebrado pelo próprio destinatário da mensagem. A ideia sobre
nós sermos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção é justamente essa. Nós estamos selados nesta questão de que nós estamos também indo rumo ao destino, ou seja, ao destino nosso, que é o céu. E que esse selo só vai poder ser rompido lá no céu. Ou seja, amado, nós temos um destino seguro, nós vamos ao céu. Não é uma incerteza. E olha que o texto ainda nos chama atenção, aqui nos versos qual nós lemos, ele diz assim: em quem também vós estáis, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora olha o verso 14. O qual é o penhor da nossa herança. É a garantia. É a garantia que nós estamos realmente com o nosso destino assegurado, que é o céu. O Espírito Santo que Deus nos deu. Agora veja, para a redenção da possessão adquirida. Amado, olha o texto dizendo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção, ou seja, nós já estamos assegurados no dia da redenção de que nós vamos ao céu. Inclusive o texto deixa bem claro isso para nós quando ele diz aqui, para a redenção da possessão que vai adquirir. É isso que está dizendo o texto? Que um dia será adquirido. É isso que está dizendo o texto? Para a redenção da possessão adquirida. Que dia foi adquirido isso? O dia em que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Amém, irmãos? Então veja, a prova, né, de que nós estamos assegurados realmente com respeito à salvação é justamente porque Deus nos deu esse penhor, essa garantia, e essa garantia jamais vai ser vencida, né? Algumas garantias vencem, não é assim? Você compra o produto hoje, tem garantia de tanto tempo. Antigamente era 1 ano, foi caindo para 6 meses, 3 meses. Você comprar agora no Mercado Livre são 7 dias. Olha que coisa, né? Alguns produtos são 7 dias. Daqui a pouco nem tem garantia mais. Quando você compra Xing Ling, não tem garantia. Pode chegar estragado já, não é assim? De repente você devolve, mas o produto não vem de volta. Não vem o novo. Eu me lembro, né? Lá em Franca, antigamente, tinha muito aquelas barraquinhas, a gente fala barraquinha do Paraguai, né? Tinha muito produto do Paraguai antigamente para o Brasil, agora está vindo mais da China do que do Paraguai. E era assim, você comprava, testava na hora e ia para casa. Se você chegasse em casa e testasse de novo e não funcionava, acabou. Você não tem garantia. Mas, amada, a garantia a qual Deus dá com respeito à salvação nossa, ela não é de 1 ano, 2 anos. Ela também não vem diminuindo, né? À medida que o produto vai caindo a qualidade, não é assim. A garantia a qual Deus nos dá com respeito à salvação é a garantia de quanto tempo? Eterna. Amém, irmãos? Então nós estamos, né, assegurados de que nós somos salvos, que nós vamos para o céu, e essa garantia que nos dá pelo Espírito Santo, ela é eterna. Olha aí também Efésios capítulo 4, versículo 30, e diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja mais uma vez, né? A ideia também, e a interpretação errada de muitos com respeito a esse texto, dizendo que, se você pecar, você vai para o inferno, porque o texto está dizendo aqui, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja que não tem nada a ver com a questão da perca da salvação. O que ele está querendo dizer aqui é que, olha, nós não devemos entristecer o Espírito, ou seja, aquele que é salvo não deve viver como o não salvo. Aquele que é salvo deve viver uma vida santa, uma vida justa, em honra e glória ao nosso Deus. E não, né, de maneira nenhuma, o texto está dizendo sobre a perca da salvação, mas pelo contrário, né, está reafirmando. Ele está dizendo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, no qual você já está garantido para a redenção. Mas não entristece ele não. Viva certo, né, diante de Deus. Nós terminamos com esse texto, irmãos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Agora veja, se nós temos a salvação, nós cremos, somos salvos. E se nós então, agora salvos, nós estamos seguros dessa salvação, que nós jamais vamos perder essa salvação, mesmo que nós venhamos pecar, jamais essa salvação vai ser tirada de nós. Então o que resta nos fazer é viver a vida do jeito que a gente quiser, pecando o tanto que a gente quiser, participando de tudo que esse mundo oferece. É isso? De jeito nenhum, irmãos. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 6, nós vamos ler alguns versos aqui, do verso 1 em diante. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Qual a resposta? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. E olha, ele continua dizendo, verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, irmãos? Então nós estamos salvos eternamente. Amém, irmãos? Mas também não podemos viver na vida de pecado constante. E jamais um salvo vai viver, porque ele não vai ter prazer mais naquilo que outrora, sem Cristo, ele tinha prazer. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Nós vamos orar e nós vamos encerrar o culto nessa manhã com o hino 375. Eu vou chamar o irmão William, ele vai chegar. Nós vamos cantar o número 375. E logo após nós vamos estar orando, terminando o culto. Segurança. E o hino, né, diz, vivo feliz. E, amado, nós podemos viver feliz, né? Porque nós somos de Jesus mesmo. Amém ou não? E nós não temos essa dúvida, né, com respeito a isso de maneira nenhuma. Salvo uma vez, salvo para sempre. E essa é a salvação a qual esse Deus triuno nos assegura. Louvemos ao nosso Deus. Jesus.
Santíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã e, ó Pai, pela alegria que é saber que nós somos salvos por meio do teu Filho Jesus Cristo e que, ó Pai, não somos nós quem nos asseguramos salvos, mas esta é uma obra que é feita, ó Pai, pela sua Trindade. E, ó Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por isso, porque, ó Pai, nós sabemos, jamais nós seríamos capazes de nos assegurarmos salvos. Ó Pai, também é bom saber de que nós já estamos selados, guardados, ó Pai, com toda a garantia a qual o Senhor nos dá, esta garantia eterna de uma vida eterna com o Senhor na glória futura, ó Pai. Nós somos imensamente gratos ao Senhor por isso. E ajuda-nos, ó Pai, que nunca venhamos nos esquecer disso. Que mesmo passando por tantos problemas nesta vida, tantas adversidades, nós venhamos ter sempre isso na nossa mente, para que assim nós sempre possamos estar louvando ao teu santo nome. Que nós possamos ser felizes, sempre lembrando, ó Pai, de que nós somos salvos e salvos eternamente, assegurados, ó Pai, pelo Senhor, nesta salvação a qual tu nos dá, ó Pai. Continua abençoando a tua igreja, continua usando, ó Pai, cada um desses irmãos também, para ganhar outras pessoas também para o teu reino. A cada um de nós, ó Pai, usa-nos, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra. E ajuda-nos também, que nós não venhamos, ó Pai, abusar desta graça de maneira nenhuma, mas que nós possamos viver vidas santas, que honrem e glorifiquem o seu santo nome, e que também, ó Pai, por viver vidas assim, que as pessoas aí fora possam ver Jesus Cristo em nós e ter sede, fome deste mesmo Jesus, o qual nós um dia nos saciamos, ó Pai, deste pão do céu, deste teu Filho, ó Pai, o qual o Senhor enviou a este mundo. É em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, despeça no Senhor os nossos lares debaixo das suas santas mãos. E é em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, sem mais nós estamos despedidos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Deus abençoe. E agora nós vamos ter também a IBD, né, com as crianças também.